Olá, bom dia, bom dia, bom dia galera do J6 Live. Aqui é César Irará, sou jornalista do J6 Live. Hoje teremos uma live com um assunto que já foi abordado aqui anteriormente, não é isso? Mas sempre é bom falar nesse assunto, que é saúde emocional e como a terapia pode contribuir para isso. Vamos parar de muita conversa, vamos chamar logo, convidar o nosso jornalista também do J6 Live, Sidney, que irá participar da live, e convidar e chamar o nosso convidado, Ronaldo, que irá falar. Convite para ele. Bom dia, César, bom dia a todos que estão nos assistindo no J6 Live. Bom dia, Sidney. Tudo bom? Tudo ótimo, consegue me ver bem? Ah, tá meio claro, né? Mas, melhorou um pouquinho. Pronto. Deixa só o outro, nosso convidado entrar para a gente se apresentar. Tô chegando. A gente já começa a nossa saúde emocional na live. Aqui é. E comigo já sabe, né? Só um Eu minuto. não vejo o Ronaldo, mas É, bom dia, tô, Ronaldo. estou tentando chegar. Só um minuto. A gente já começa a live com a saúde emocional, botando a gente tranquilo, vai dar tudo certo. Deixa ele se ajeitar aí. E César Irará tá com óculos novo agora, com óculos redondo agora, nova moda em Salvador. Pode ser novo porque, na verdade, tem tempo que a gente faz uma live, né? Eu fiz uma live, né? Na correria do dia a dia. Mas temos que voltar, né, Sidney, fazer live. Você faz aí em Guarulhos, por sinal, ótimas lives. Mas eu vou focar mais para deixar nosso público bastante informado, não é isso? É isso aí. Deixa só o Ronaldo se ajeitar, porque eu tô vendo, ainda não se ajeitou. E acabou até saindo, vou mandar de novo. Ronaldo. Como é que tá Guarulhos, São Paulo aí? Guarulhos está com tempo com sol, com um pouco de nuvens. Choveu bastante essa semana. Estamos vivenciando aqui uma baixa nos reservatórios de água, que chegam a 28% nas regiões metropolitanas de São Paulo, com uma com forte indícios, na verdade, de uma crise de abastecimento aí novamente. Complicado, né? Ronaldo, meu amigo, mande um convite para você participar da live aí, por favor. Você estava aqui, não tá mais. Então acho que agora as pessoas conseguem me ver melhor. Agora tá bem melhor mesmo. Barbudo agora, né? Também. Você falou do meu óculos, mas agora tá querendo barba. Retomando o juízo. Bom, vale lembrar, né, aproveitando esse momento aqui que estamos esperando o nosso convidado, né, de lembrar ao público que nós temos o J6 Live Podcast e que está aí um grande sucesso. A gente tem alcançado bons índices de visualização aí, tanto no nosso YouTube quanto nas nossas redes sociais, que é arroba J6 Live, Instagram, TikTok, Kawaii, e agora também, novamente, no Spotify aí, os, os episódios completos aí do J6 Live Podcast, direto aqui de Guarulhos, mas em breve também aí César vai dar um jeito de fazer direto de Irará ou de Salvador também aí, É, com uma versão do certeza. podcast. É de suma importância.
E vale a pena assistir, são temas de utilidade pública, são temas que trazem conhecimento, aprendizagem, e vale muito a pena assistir aí os nossos episódios do J6 Live Podcast e acessar também o nosso site, que é o j6live.com.br, para se manter bem informado, que notícia essa semana não faltou, né? E, na verdade, a notícia tá o mundo hoje, né? E, na verdade, acho que a partir de janeiro, né? Com a política, né? Nacional. Sim. Então, vai ter muito enredo esse ano. Esse ano promete também muito enredo noticiário. Ronaldo, manda o convite, Ronaldo. Você não tá com, a gente não tá com problema de você aceitar o nosso convite. Então, manda o convite, por favor, para poder aqui aceitar. Eu aceitei, mas você acabou saindo, tá? Pronto, você está aqui agora. Ô, Sidney, se a galera quiser acessar o J6 Live, onde é que tem o J6 Live? Primeiro, Ah, primeiro agora foi. aí, Agora foi. Já mandei uns 3 pedidos aí, nada. Agora chegou. Já Termine, estava, Sidney, de falar onde a já galera pode estava encontrar o nervoso. J6 Live. Já estava nervoso. seja bem-vindo, Ronaldo. Ok. É, o J6 Live está crescendo bastante aí. O pessoal pode dar um Google, colocar J número 6 Live. Dando um Google já vai aparecer todo o nosso conteúdo, né? Mas pode acessar principalmente nas redes sociais, todas como @J6 Live aí, que aí o pessoal consegue encontrar a gente. Pronto. Já que já estamos todos a postos, né? Eu sou César Irará, jornalista, falo de Salvador, Bahia, jornalista do J6 Live. Por favor, Sidney, Sidney se apresente, o Sidney, e depois Ronaldo, por favor, se apresente. Ok. Bom, eu sou Sidney Feitosa, de Guarulhos, na Grande São Paulo, professor e jornalista. A gente tem desenvolvido aqui um trabalho junto com o J6, né? Começamos na pandemia com as lives e aí a gente estendemos aí os nossos trabalhos aí para o site, para as redes sociais, com informação e entretenimento. Passo a palavra agora para o Ronaldo. Olá. Primeiro, né, agradecer a Deus por esse momento, agradecer a César mais a Cid, né, que por meio do J6 vem sempre trazendo oportunidade, né, da sociedade estar buscando informação de qualidade e também se preocupando aí em trazer informações que são essenciais para a sociedade, em especial a questão da saúde mental, que a gente precisa cada vez mais estar focando nesses temas, provocando, né, a comunidade. E meu nome é Ronaldo Campos, né, sou terapeuta e estou aqui para contribuir de forma direta, né, eu digo direta, levando informação sobre o cuidado da saúde mental, o quanto é importante para que a gente possa ter qualidade de vida. Porque se a sua saúde mental ela não estiver equilibrada, você com certeza também não estará bem. O nosso tema da nossa live é saúde mental, como a terapia pode contribuir. Eu já vou começar fazendo uma pergunta. Quais são os primeiros sinais que a gente precisa procurar um equilíbrio emocional, Ronaldo? César, qualquer desconforto hoje que você tenha, você percebe que você não está conseguindo realmente ter um equilíbrio nas suas decisões, né, ter equilíbrio nas suas assertividade, já é bom já se questionar se não já está na hora de procurar um profissional da área de saúde mental. Até mesmo porque a gente precisa entender que hoje a OMS, né, a Organização Nacional de Saúde, ela diz o seguinte, ela tem uma pesquisa, ela diz não, é cientificamente, tem uma pesquisa que 85% da população mundial ela tem um desconforto emocional. E a gente ouve muito, né, principalmente os primeiros índices aí, as pessoas sofrendo com ansiedade.
Você, quando já começa a ter esse desequilíbrio, é importante que você já procure um profissional, porque a ansiedade já está sinalizando que você está com um empilhamento de desconforto físico que precisa ser cuidado. Esse é um dos Sidney? primeiros pontos. Sidney? Tocando ainda nesse assunto, né? Hoje, o profissional da saúde mental, até por conta da pandemia, ele tem sido mais valorizado, né? Então, hoje o acesso também está mais fácil, né? Está sendo também regulamentado essa Sim. questão do atendimento por telemedicina, atendimentos online. Como que você vê, Ronaldo, essa questão da procura? Você acha que ainda as pessoas ainda têm um certo preconceito em procurar um profissional para tratar essa questão da saúde mental? Sidney, boa pergunta. Veja só, nós temos uma cultura, né, no nosso país de que quem procura um profissional da área de saúde mental são as pessoas que estão desequilibradas psiquicamente. Isso já vem aí há séculos com essa cultura e trazendo aí de uma forma bem grosseira. As pessoas têm essa cultura porque acreditam que quem faz terapia é quem está maluco, né? Trazendo de uma forma popular. E com a pandemia, a gente pode dizer que hoje se tem uma procura, né, por essa área. Contudo, ainda está muito longe da realidade. A gente acredita aí que as pessoas ainda têm muita dificuldade de buscar, né, esse profissional para melhor se tratar. E eu quero dizer que tratar da saúde mental é como você tratar do coração, é você tratar do pulmão, da coluna, e ainda vou mais longe. A saúde mental, você, quando está equilibrado, você evita você ter muitas patologias físicas por conta da saúde mental. Hoje, por exemplo, AVC. Né? Hoje, se você estiver com a saúde mental tão desequilibrada, você pode sim estar tendo aí possibilidade de ter um AVC, porque a pressão emocional, ela traz para esse caminho. Então, assim, hoje existe uma, uma procura, digamos, maior do que antes pandemia, por conta das pessoas terem um álibi, né? Dizendo, não, eu fiquei assim por causa da pandemia, mas não por conta de outra situação. Agora, quero aproveitar para dizer também que, mesmo antes da pandemia, as pessoas já viviam uma pandemia emocional silenciosa. Então, agora, a gente percebe que se tem, sim, uma procura, não uma procura, como é que eu digo, significativa, mas as pessoas têm quebrado um pouco esse tabu de que quem precisa fazer terapia são as pessoas que psiquicamente não está bem. Já temos participação aqui das pessoas. Na verdade, não é bem uma participação, né? E quem quiser tirar pergunta, fazer um elogio, até fazer uma crítica também, pode participar. É muito importante sua pergunta para nossas lives. No final, o Ronaldo, que é terapeuta, ele vai deixar o contato dele. Ou também, Ronaldo, ao longo da live, você vai sempre, às vezes, dando toque, falando com o seu Instagram, para que as pessoas desejam procurar fazer uma terapia, te procurem para Tranquilo, tirar algumas dúvidas, tá? Tem aqui o tranquilo. depoimento de Josi Alves, né? Que ela diz: fiz terapia de reprocessamento com Ronaldo Campos e me ajudou muito. Foi o divisor de águas na minha vida. E ela continuou falando: sou muito grata à terapia de Ronaldo Campos. Ronaldo, eu vou fazer aqui um depoimento pessoal, que na verdade deve ser de muitos, né? E na verdade, para a gente saber entender, a gente primeiro tem que se conhecer. Sim, No Salvador teve fortes chuvas e quem tem rinite sabe que a probabilidade de você ficar gripado. Então eu fiquei emocionalmente abalado e com isso ajudou, contribuiu bastante para que eu ficasse ainda mais, ficasse gripado, né?
e o meu corpo não Sim, reagisse a isso. Então, sim. assim, como a gente pode evitar, ou, na verdade, equilibrar para que esses nossos sentimentos não nos ocasionem, no caso, uma doença, né? César, na verdade, nós precisamos entender que nós somos humanos e nós temos as nossas limitações. Durante as nossas vidas, a gente vai tendo é, vários, vários enfrentamentos que faz com que a gente sinta-se emocionalmente cada vez mais fragilizado. E quando você está em uma situação fragilizada, um dos setores que vai acontecer, uma das situações que vai acontecer, será a imunidade baixa, né? A nossa imunidade ela vai baixar. Se ela está baixa, a gente está mais acessível a ter as patologias, como gripe e etc. Aí, o que é que eu posso fazer? Na verdade, eu preciso manter a minha saúde mental equilibrada, como já falei lá atrás. Se nós percebemos que a gente tem um déficit emocional, seja lá qual for, seja ansiedade, seja uma situação de que eu cada vez mais quero me colocar diante não, quero me isolar das pessoas, se eu tenho uma timidez excessiva, se eu estou ali querendo não ter uma segurança, né, em estar falando com as pessoas, tudo isso são sintomas que faz com que você busque, esteja atento para buscar um profissional da área. Com relação aos fatores, vamos trazer, como você falou, a questão das chuvas, né, a chuva, principalmente do jeito que estão vindo ultimamente, ou por conta do desequilíbrio ecológico, afeta a todos nós. Contudo, a gente precisa acreditar que não precisamos nos desesperar, porque esse comportamento ele nos prejudica, né? Ele vai fazer com que a gente fique, como é que eu digo, vulnerável, né? Que a gente fique vulnerável. E isso faz com que a nossa imunidade ela baixe. Então, é importante que a gente busque também um profissional da saúde mental, que a gente pratique atividade física, que é muito importante também, até mesmo para a nossa saúde mental, e que a gente também passe a pensar positivo diante das situações. Porque muitas vezes a gente está ali diante da situação e a gente só quer pensar que o pior vai acontecer. Isso também faz com que a gente tenha um desconforto. E o negativo, você sabe, né? Se a gente pensa no negativo, ele vem. E se você pensar positivo, ele também vem. Então, seja para os fenômenos naturais, seja para qualquer situação de nossa vida, é importante que a gente pense positivo. Sidney? Ainda pegando, né, nesse caminho, né, a gente sabe que os profissionais, né, tanto da saúde quanto os profissionais da educação, né, e diversos profissionais aí sociais também, têm tido um aumento na procura pelos profissionais aí de saúde mental. Sobretudo, né, professores, por exemplo, que têm sofrido bastante com a sua rotina diária e vídeos que a gente tem visto nas redes sociais sobre violência, né, contra esses profissionais. E aí a gente vem voltando lá na questão da pandemia, que também trouxe, a pandemia ela trouxe um divisor, né, na saúde mental das pessoas, né? Ao Sim, mesmo tempo em que as pessoas se ficaram dentro de casa, elas também desenvolveram uma série de problemas relacionados a questões emocionais, né, como a ansiedade, a agressividade. Como que a gente pode perceber nesse quesito que as pessoas, elas também, não só na questão da ansiedade, mas também têm aumentado transtornos assim relacionados a transtornos agressivos, né? Transtornos opositores, por exemplo.
Sidney, quando você traz aí essa questão aí da sala de aula, eu não coloquei aí, mas também hoje eu estou em sala de aula, né? E como professor também. E nós, como professores, a gente vem percebendo que o comportamento hoje, né, da escola, digo, dos alunos, eles estão muito diferenciados, né? Tá muito diferenciados. É isso por conta, eu sempre venho dizendo que a permissividade hoje na família é muito grande. Hoje as crianças, adolescentes, jovens, não têm mais limites e isso vem repercutindo, né, dentro da sala de aula. E se nós, enquanto professores e professoras, não tiver um equilíbrio emocional, com certeza vai adoecer em uma escala muito maior, né? Muito maior. E no tocante, na sua pergunta, a pandemia também ela veio, claro, trazer esse divisor de água. Por quê? Nós vivemos hoje em um mundo muito individualista. O mundo é muito individualista. Cada um só quer olhar para o seu umbigo. E, de repente, você vive. Você sai de manhã, chega em casa muitas vezes à noite, o seu contato com filhos, com esposo, com esposa, é muito limitado. E, de repente, vem a pandemia e traz uma realidade totalmente diferente da que eu vivia. Ou seja, eu agora, na pandemia, eu tive a oportunidade de conhecer melhor quem está convivendo comigo. E isso, com certeza, afetou muita gente, porque não estava preparada para tal. Você se vê isolado, isolado, você se vê convivendo com situações adversas que você até então não tinha esse contato, e isso faz com que realmente você comece a se questionar, comece muitas vezes trazer aquela situação que você está vivendo sem externar, e isso tudo vai contribuindo para que você comece a ter um comportamento diferente. E muitas vezes as pessoas estão tendo um comportamento agressivo e ela não percebe. Porque muitas vezes, Sidney, as pessoas acreditam que comportamento agressivo é quando vai, você vai bater no outro, né? Você vai para um enfrentamento físico. Contudo, as palavras também, muitas vezes, ela é muito mais agressiva. Então, isso vai fazendo com que as pessoas vá desenvolvendo certos comportamentos. Então, assim, você não é acostumado a gritar, se você não é acostumado a estar empurrando ninguém. Se você está acostumado a ser uma pessoa totalmente comunicativa, né? E você percebe que você está tendo um comportamento avesso, é importante você já começar a refletir, porque aí já está tendo, né, um sinal de que você precisa buscar esse equilíbrio. Esse equilíbrio. Então, principalmente você se isolar, você está respondendo de forma agressiva, que você não fazia isso, a falta de paciência muito grande, tudo são sinais de que algo está fora do controle. E é importante, né, Ronaldo, nessa sua fala, e também na fala inicial do César, do auto se conhecer, é se analisar, né, em cada situação, no dia a dia, no cotidiano. É extremamente importante as pessoas se autoanalisarem, né, perceberem essas quebras nas suas personalidades, nas suas rotinas, né? Sim, com certeza. E aí eu volto a dizer, essa resistência de procurar um profissional, né, da área faz com que você tenha cada vez mais chance de se tornar o conhecimento de si mesmo. Porque, na verdade, a terapia não é nada mais, nada menos do que você buscar o seu autoconhecimento. Quando você realmente tem um conhecimento de si, você vai melhor tomar as decisões vai ser assertiva, você vai viver melhor. Então, a terapia é isso, é fazer com que você conheça a si mesmo e saiba até onde você pode ir. Obrigado.
Tem até um depoimento aqui. Participe, viu? Mande pergunta, mande sugestões. Você que também já fez terapia com o Ronaldo, participe também, é muito importante, porque a sua dúvida, a sua pergunta ou o seu depoimento pode contribuir bastante para outra pessoa que às vezes é tímido, né? Tem vergonha de perguntar. Sim. Jane Batista está falando aqui. Fiz terapia com o Ronaldo, muita coisa mudou em minha vida. Hoje eu consigo rir, sou uma mulher bem diferente de antes. Agradeço a Deus e a você, Ronaldo. Parabéns por ter me ajudado a ser quem que eu sou hoje. Ronaldo, a minha pergunta agora vai em cima do que você estava falando anteriormente sobre a terapia. Eu preciso de uma ajuda, né? Como eu faço para pedir ajuda? Como eu posso perceber isso? Qual caminho eu posso buscar? Como eu já falei lá atrás, se você é uma pessoa que você está impaciente demais, mas você não era. Hoje, quando você fala com as pessoas, hoje você fala com as pessoas de forma agressiva, né? Você percebe muitas vezes diante de qualquer situação que você vai viver, você já começa a sofrer na véspera. Muita gente às vezes não consegue dormir com um pico de ansiedade alto que fica a mente toda na compulsão e repetição. São sintomas são comportamentos que a gente já precisa estar tendo consciência de que algo em mim não está bem. E como é que eu posso fazer isso? É buscar realmente um profissional da área de saúde mental, que tem vários os meios, né? Hoje você tem o Instagram, hoje você tem nas comunidades, né, tem os CRAs, hoje, ou seja, as plataformas hoje, ela vai estar sempre te direcionando. Agora, claro, quando você procura um profissional por uma indicação, eu acredito que é mais seguro, porque é alguém que já está indicando, é alguém que já conhece. Agora, se você tem dificuldade, né, de buscar e vai para uma plataforma, antes é você pesquisar realmente aonde é que você está pisando para que realmente você tenha êxito no que você está em busca. Sidney? Ronaldo, recentemente nós tivemos uma novela que tratava de uma personagem com alcoolismo. E essa personagem, inclusive, teve uma das cenas que a psicóloga ela ia encerrar o tratamento com a paciente porque a paciente não seguia as suas recomendações e fazia tudo o contrário do que era tratado nas consultas da terapia. Sim, É importante lembrar, né, que quando a pessoa se dispõe a fazer uma terapia, ela tem que estar de corpo e alma aberto para poder receber também essas orientações e para conseguir emocionalmente se fortalecer para se ajudar, né? sim. Como que você lida com essas questões com o paciente? E também queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da ética, né, com o cada caso, com cada paciente aí, como que você lida? Pronto. Ô, Sidney, primeiro, quando você está, né, acompanhando alguém, se a pessoa ela não quer, dificilmente você vai conseguir. Eu tive um caso desse, era uma pessoa que era alcoólatra, eu consegui ainda fazer com ela ali umas 3 sessões, só que depois ela começou a marcar, não comparecia, ela quando eu estava atendendo ela, ela se colocava uma pessoa assim muito, como é que eu digo, disponível. Porém, a gente tinha muita dificuldade, principalmente quando marcava e não comparecia. Então, se você com um cliente desse, eu não gosto de chamar paciente, porque paciente para mim é aquela pessoa que é passiva demais, está ali, não está nem, está chegando, eu gosto de chamar sempre cliente. Então, se você está com um cliente desse e ele não tem essa predisposição de como é que eu digo, não tem uma predisposição de querer para um enfrentamento, você não vai conseguir resultado. Então, é importante que você realmente converse com o cliente, diga que o momento ainda não é favorável para que ela continue fazendo esse acompanhamento e que se colocar à disposição. Né? Quando ela decidir que realmente é o momento certo, eu estou aqui para acolher.
E sempre também, mesmo não fazendo, não dando continuidade, eu sempre me coloco à disposição para qualquer necessidade que esse cliente tenha. Mas não adianta, é como já tem um provérbio, não adianta você dar murro de ponta de faca, porque você não vai ter êxito. Então, o correto é justamente você conversar com o paciente, esperar o tempo dele, porque cada um tem seu tempo. E quanto à ética, a ética em qualquer segmento profissional, ele é a mola mestra, né, do seu sucesso. E eu tenho uma particularidade, porque, por exemplo, quando você vai para a psicologia comportamental, você não pode atender ninguém que você conhece. No meu caso é diferente. Eu posso atender qualquer pessoa. Então, a ética ela tem que ser mantida para que, de fato, a gente possa realmente ter a confiança do nosso cliente. Inclusive, Sidney, se você acessar o meu Instagram, eu tenho lá alguns depoimentos de cliente, mas foram os clientes que se disponibilizaram, eles gravaram, mandaram para mim e me autorizaram eu a postar. Tanto que quando eu estou atendendo um cliente que eu conheço, eu sempre digo para ele, olha, eu sou amigo da sua família, sou amigo seu, agora as suas informações são totalmente blindadas, porque senão você perde o respeito, né? Na verdade, você perde o respeito pelo seu cliente. César? Tem algum depoimento aqui, eu vou ler. Antônio Santos, vivia uma situação de tristeza, angústia, e com a ajuda de Ronaldo, hoje sou uma pessoa com novamente sem tristeza na alma, como vivia antes. Que bom, né? Também tem outro depoimento que eu vi aqui, cadê? Acho que é Jane novamente, né? Pode participar várias vezes, viu? Depoimento é muito importante. Você é um excelente profissional. Só fez 8 sessões de terapia com você. Foi gratificante em minha vida. Ronaldo, em cima disso, vamos tirar algumas dúvidas das pessoas. A gente Ok. escuta. Como funciona a terapia? Você escuta mais? Você fala mais? Podia explicar como é esse tratamento para tirar as dúvidas das pessoas? Porque às vezes escuto de pessoas, eu não vou fazer terapia não, porque lá eu falo, o profissional só ouve e não me diz nada, eu deixo de ir. Então, assim, tira essas dúvidas, por favor, das pessoas. Tiro sim. Pegando o gancho aí na sua fala, vamos lá, temos três pilares que são dificultosos para que as pessoas busquem a terapia. Primeiro, né, a cultura, falando aí de forma grosseira, que só faz terapia quem está maluco. Segundo, é justamente você ter que abrir a sua vida para um desconhecido. E quando você vai, você não consegue contar tudo. Depois é o tempo que você leva, que fica nessa compulsão, repetição de fazer sessões. Você leva anos, 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 e você não consegue se desvincular, né, daquele trauma, daquele gatilho que você convive. Quando você está na sessão, você está beleza. Mas quando você sai, você vai ter um confronto com algo que você viveu parecido, automaticamente o gatilho dispara. Então, são três pilares que dificultam. Contudo, com a terapia de reprocessamento generativo, é a qual linha que eu trabalho, e quero desde também aproveitar e agradecer as pessoas que estão deixando seu depoimento, né, meu muito obrigado. E quero dizer que com a terapia de reprocessamento, além de ser uma terapia de resultado rápido, você não precisa contar o que foi que ocorreu para você tivesse tendo aquele desconforto, aquele trauma emocional. Por quê? Porque diferente geralmente quando você faz a terapia comportamental, você vai falar principalmente a partir daqueles sintomas ali que você está vivendo. A terapia de reprocessamento é o contrário. Nós vamos começar lá no início da sua vida, né? Eu trabalho por ciclo. Primeiro, nós trabalhamos os ciclos de 0 a 5 anos de idade. Pronto. Nesse ciclo, eu tenho até alguns clientes assim, mas eu não consigo lembrar nada dessa fase. Eu digo, não tem problema, se você não lembrar, a gente segue. Só que quando vem lá para a prova dos 9, as pessoas nem lembravam de algo que tinha acontecido e o inconsciente traz. Por quê? Porque ele fica congelado. E para o inconsciente, a pessoa está congelada ali ainda naquela fase.
E isso vai repercutindo na sua vida, né? Que ali você vai levando até chegar a um ponto que você não aguenta mais. Então, por isso que eu, particularmente, por a linha de reprocessamento, não precisa você falar. Claro, se a pessoa quiser externar, verbalizar, pode, sem problema nenhum. Mas se ela não quiser, ela não vai precisar e com certeza o seu problema vai ser resolvido de uma vez por todas. E quero dizer, uma vez que você liberou aquilo ali, que você se livrou daquilo ali, você não volta mais a sofrer com aquilo. Eu tenho até clientes que me chamam de mágico. Pô, você é mágico. Eu sofri processando aqui, agora já não consigo ver mais nada, não consigo sentir mais nada. Né? Então, é por isso que a gente não precisa da fala do cliente. Então, é uma ferramenta que faz com que você traga ele mais para perto de você. Sidney? Ouvindo aqui, né, Ronaldo, a sua resposta, César, e aí me fez pensar com quem está nos assistindo lá do outro lado. Bom, nós temos hoje psicólogos e temos também somente as pessoas formadas, né, para serem terapeutas. Certo. Quais são as diferenças, né, entre fazer uma terapia com um psicólogo ou fazer uma terapia propriamente com o terapeuta? Existe diferença de atuação entre esses profissionais? Existe. Como eu já vou só reiterar, né, o que eu respondi a César. Na verdade, hoje nós temos a terapia comportamental que ela trabalha com a fala. Né? Ela vai trabalhar para fazer com que o seu inconsciente ele entenda que você tem uma limitação emocional e que você precisa conviver harmonicamente com isso. Essa é a linha da terapia comportamental. A terapia, aí eu volto. Imagina o que é você ter uma dor e você ter harmonia com ela. Com certeza, quando a dor vem, a primeira coisa que a gente o que vai acontecer é justamente a gente se reprimir, né? Daquela dor, daquela situação. Então, qual é a diferença, né, de você fazer uma terapia com o psicólogo, que ele trabalha ali na linha freudiana, e qual é a dificuldade ou a diferença que você tem de fazer uma terapia com o terapeuta, e em especial a linha que eu trabalho, né, que é a linha de terapia regenerativa, reprocessamento generativo. É que, primeiro, o que nós fazemos não é querer fazer com que o consciente entenda que você tem X limitação emocional. Ao contrário, né? O que nós fazemos é descongelar o inconsciente daquela situação. Uma vez que você descongelou, você não mais sofrerá com aquele sintoma, com aquele trauma. Por quê? Porque, Sidney, o nosso inconsciente ele quer o nosso bem. Então, por que quando você vai viver uma situação parecida com o que você já viveu, automaticamente seu coração começa a acelerar e você parece que vai morrer asfixiado? O que acontece você ter essa reação acima do nosso pulmão, Sidney, que poucos psicólogos, ou se tem algum psicólogo que informa isso, eu não sei, mas acima do nosso pulmão, nós temos uma glândula que chama suprarrenal. Essa glândula, ela é responsável para produzir adrenalina. E o inconsciente, sempre, principalmente quando você está com ansiedade, etc., ele vai perguntar ao seu organismo quanto você vai jogar de adrenalina no corpo naquele dia. E o organismo vai dizer, eu quero 1 litro, ele vai jogar. Só que o nosso inconsciente, ele quer o nosso bem. Aí o que é que acontece? Você vai andando, de repente, os lugares você foi atropelado, você está com aquele trauma, e ali você está vendo um carro que vem para cá, automaticamente a sua adrenalina sobe e você começa o coração, parece que você não vai, parece que você vai morrer associado porque não tem oxigênio. Mas por que isso? O inconsciente está te dando um start, cuidado, que pode acontecer de novo. Aí você me diz, sim, mas por que, Ronaldo? As pessoas, quando estão com ansiedade alta, ela começa a parar de respirar, parece que não vai respirar. Por quê? Vamos lá.
o nosso sangue precisa de quê? De oxigênio. Então, quando o coração começa a acelerar muito rápido, o pulmão também vai ter que trabalhar na mesma velocidade para mandar oxigênio. E isso falta para você respirar. Né? Tanto que eu É, ensino um protocolo aos meus clientes, para quando tiver qualquer situação, ele aplica aquele protocolo, que é para o ciclo da adrenalina ela ser quebrada. Quando você quebra o ciclo da adrenalina, você começa a respirar melhor. tem alguma situação que essa terapia regenerativa ela não serve? Por exemplo, a questão de luto, por exemplo, ela é eficaz? Com certeza, a questão do luto, ela é extremamente eficaz. Eu digo até porque já tive essa experiência, né, de tratar cliente no luto e foi assim surreal o resultado para o cliente. E hoje também eu tenho um cliente que eu estou tratando também questão de luto. O resultado realmente é um resultado muito, eu chamo de surreal, que muda a vida das pessoas. Como eu te falei, uma vez que a gente descongela, não volta mais. Você vai lembrar sim, né, daquela situação, mas você não lembra mais com dor. Ao contrário, você já começa agora a reprocessar os momentos bons que você viveu com aquela pessoa que não mais faz parte do seu convívio pessoal, né? Mas no coração vai estar sempre. Maravilha. César? Quero mandar aqui um abraço às pessoas que estão participando. Márcio Bispo, lá de Santanópolis. David. A vocês que estão participando, fale, se possível, fala a cidade para a gente poder falar, que é muito importante também falar o nome da cidade. Eu vou fazer uma pergunta aqui, Ronaldo, não sei se você vai saber se você vai saber responder. Mas assim, quando é que a Eu não pessoa souber, eu mando sabe, a resposta que ele já está sendo depois. quando é que a pessoa sabe que ela está triste, no caso, ela está triste e ela está em depressão? Olha, todos nós nos conhecemos, né? Todos nós nos conhecemos. A tristeza, ela é um momento que não perdura, né? A tristeza, ela vem, mas você sabe o porquê você está sentindo aquela tristeza e você vai ali, né, trabalhar para que você possa voltar a ter a sua vida normal. Isso é fato. A questão da depressão, a depressão, as pessoas têm que ter muito cuidado, porque ela é muito silenciosa. Ela é muito silenciosa. Porém, alguns sintomas que você já percebe que não está bem, quando você tem muito choro fácil, já é um indício. Quando você não quer estar no meio de ninguém, quando você muitas vezes quer ficar cada vez mais sozinha, então são os sintomas que já está já está ali gritando, não estou dizendo que está sinalizando, já está gritando, né, que você precisa realmente buscar um cuidado. E a depressão, eu gosto, falar, ela tem duas fases. A depressão ela tem duas fases. Naquele momento que o cliente, ou melhor, que a pessoa está naquela fase decaída da depressão, que você não quer conversar com ninguém, você chora por tudo, você quer ficar sempre sozinha, você não quer sair, esse período é o período que eu digo assim, eu gosto de chamar do período mais tranquilo nas tomadas de decisões. Mas Contudo, me, mas me diga uma contudo, coisa, Ronaldo, então, nessa situação aí, a gente sabendo que essa pessoa está passando por essa angústia toda, como a gente pode chegar para uma pessoa e dizer, procure uma terapia? pronto, vamos lá. Existe o seguinte fator. Muita gente não quer externar isso, principalmente para dentro da sua família. Por quê? Porque ela tem medo. Ela tem medo de ouvir dizer que é frescura, né, que precisa ir trabalhar, que vai fazer isso, né, vai procurar uma igreja, e por aí se vai. E por aí se vai. E já tem também a predisposição da pessoa não querer aceitar. Ainda tem esse detalhe, né, da pessoa não querer aceitar. Então vamos lá, como é que eu posso ajudar? Olha, primeiro, saber como eu vou chegar até essa pessoa, né? Chegar a essa pessoa. Se é uma pessoa muito íntima minha,
eu faço o quê? Olha, eu estou percebendo que você é uma pessoa assim, você é uma pessoa extrovertida, você é uma pessoa que gosta muito de sorrir, você é uma pessoa que gosta de estar no meio de pessoas, e eu venho percebendo que aos poucos você está se isolando. O que é que está acontecendo? Né? E a partir dessa conversa, a gente tentando apontar caminhos. Porque muitas vezes a pessoa vai procurar um psicólogo, vai procurar um psiquiatra. Você está fechando uma porta para essa pessoa. Então, a abordagem, ela é muito importante. Não você já querer aplicar uma sentença, ó, procure um psiquiatra, procure um psicólogo. Não, primeiro tente entender o que é que a pessoa está passando, né, de forma pelas entrelinhas, para depois até mesmo a gente tá indicando, dando uma sugestão. Primeiro, a pessoa não está me pedindo. A pessoa não está me pedindo. Então, eu tenho que ter o maior cuidado para poder entrar, né, na vida da pessoa, que a gente tem que entender que é a vida particular da pessoa. Agora, claro, a gente não pode fechar os olhos para uma situação de que nós estamos vendo ali que precisa realmente de um certo cuidado. Agora, se a gente faz de forma sensível, né, faz de forma cuidadosa, a gente pode sim estar apontando caminhos para essa pessoa. Porque muitas vezes a pessoa está envolvida dentro dessa pressão que ela não tem nem disposição de querer procurar um profissional. E a gente, claro, como amigo, como pessoa, um colega de trabalho, seja qual for, a gente conhece a pessoa, é importante sim que a gente faça essa, essa abordagem. Dando continuidade, né? Já estão quase 1 hora de live. Eu vou fazer outra pergunta, Sidney, que me passa aqui antes que eu esqueça. Pelo menos eu acho dessa forma, mas vale como pergunta. Estamos chegando na reta final de Campeonato Brasileiro, para quem gosta de futebol, né? Para quem gosta de política, a política está esquentando também, para quem gosta de política. Então, como eu gosto de falar muito de futebol, né? Vamos lá. Como eu posso segurar um pouco mais a minha ansiedade em jogos? Tipo, eu não assisto mais jogo quando eu vou dormir, porque senão eu não consigo dormir. Então, eu prefiro dormir do que assistir jogo. Então, como eu posso segurar minhas emoções com relação, eu falo futebol, mas pode ser política, pode ser decisões e outras formas mais. Quais são os procedimentos? Eu não digo nem terapeuta, né? Também, mas assim, quais são dicas que você pode falar para as pessoas que ela tenham o seu autocontrole e com essa ansiedade não tomem conta nessa situação? Primeiro, você faz o seguinte, não assiste o jogo, no outro dia você fica sabendo o resultado. Eu faço isso. Ótima resposta. Eu passei a fazer isso. E eu também. Se for de noite, eu não assisto. Essa é uma alternativa. Com certeza você vai dormir bem. Bem, mas se eu estou assistindo o jogo e eu tenho esse comportamento, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou uma pessoa ansiosa. Né? É diferente de eu estar assistindo e eu não perco o meu senso de humor. Porque tem gente que parece que vai morrer. Então, primeiro, eu acredito que é eu me conhecer. O que é que eu faço hoje? Por exemplo, se eu vou assistir um jogo, eu tenho a primeira, eu entro numa realidade. Ó, o cidadão está lá com o bolso cheio de dinheiro, está ganhando para fazer aquilo, e eu estou aqui me matando para ver o cidadão jogar. E eu ainda sofrer, eu acredito que a gente tem que buscar esse equilíbrio, né? Tem que buscar esse equilíbrio. Agora, César, a sua pergunta é importante. Se eu assisto um jogo, eu mudo de humor, eu só falto parecendo que eu vou morrer, é que realmente eu estou apresentando sinais de que eu preciso de cuidado. Porque você não pode morrer por algo que nem você tem acesso. São pessoas que você não conhece, são pessoas que estão ali fazendo daquilo ali não um entretenimento para você, mas é sua forma de ganhar dinheiro e de forma cruel, que quando você olha o que um jogador ganha, não estou falando que está errado, não, não é isso, mas você vê um pai de família que se mata o tempo todo para ganhar um salário mínimo para sobreviver, enquanto um jogador ganha milhões e milhões e você está aqui se matando por um cara que você não sabe nem quem é. Então, se você tem esse comportamento, primeiro, deixe para assistir o jogo no outro dia. Ou se não, procure um profissional para poder cuidar da sua ansiedade, que você vai conseguir assistir o jogo de forma mais tranquila. Mas volto a A dizer, acho política que você também. não.
acho que você explicou, mas não deu ainda algumas dicas. Sim. Como a gente Então, pode. a primeira dica ele deu, que é não assistir à Não, noite. não, mas tipo assim, sei lá, conte até 10, beba uma água, faça, Pronto, sei lá, né, dê algumas pronto. dicas para algumas pessoas, né? Que às vezes naquele Eu, momento, tipo 10 horas da noite, eu não vou ligar para Ronaldo para fazer terapia, porque vai ter a final, né, de um flamenguista com um palmeirense que é City, né? Que com certeza nesse dia eu não vou falar com ele, que eu vou estar com minha agonia lá em cima, então. O que, é que eu pronto. posso nesse dia da final da Libertadores? Flamengo e Palmeiras, eu me controle e bate um papo legal com meu amigo jornalista Sidney. Pronto. Sim, vamos lá. Olha, uma das ferramentas, um protocolo que no primeiro dia de atendimento eu já oriento o meu cliente. Quando você tiver em qualquer situação que você perceber que vai perder a calma, né? Vai perder a calma, vai ficar nervoso, etc. É você respirar. É você respirar. E como é a respiração? Não você respirar com o peito, é você puxar o ar pelo nariz e vai encher a sua barriga de ar, né? Você começa a puxar o ar pelo nariz, você fecha os olhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente consegue se concentrar melhor. E você vai aplicando esse protocolo. Puxa o ar pelo nariz, vai enchendo a barriga de ar, não é o peito de ar, como se você fosse pagar a bola de ou a vela de aniversário, né? Então você puxa o ar, enche a barriga de ar e vai soltando devagarzinho pela boca. Vá fazendo isso durante aí o seu trajeto, que com certeza você vai melhorar um pouco. Porque a respiração, como eu falei lá atrás, com a respiração você corta o ciclo da adrenalina. Quando a adrenalina é cortada, ela baixa, o coração começa a trabalhar mais compassado, o pulmão também, e aí vai sobrar ar para você respirar. E se você tiver, independente de futebol, de política ou na sua vida pessoal, se você estiver com um momento de adrenalina muito alta, você pode pegar as palmas das mãos, colocar em cima da sua perna e você fazer esse protocolo da respiração, que isso vai te ajudar muito. Se for à noite, você na cama deitado, coloca as palmas da mão para cima. Isso serve para qualquer situação de desequilíbrio emocional, certo? Então, é uma dica que fica e com certeza vai ajudar. E se você puder logo pela manhã, principalmente as pessoas que são ansiosas, se puder pela manhã fazer 15 minutos desse protocolo, vai te dar um dia muito melhor e muito mais tranquilo. Se você não tem 15 minutos, vai fazendo aos poucos durante o dia, que com certeza a tua ansiedade vai se controlar e você vai viver melhor. Eu acredito que essa é uma dica que eu chamo de chave de ouro. Qual a dica do arroba do Instagram do Ronaldo, caso alguém vá assistir, Ah, ou agora, ou depois, e precise de terapia, ou indique alguém? Pronto. Arroba Ronaldo Salomão de Campos. Sidney? Eu ainda estava aqui lembrando o que ele falou sobre a questão do acolher, né? E pensando aqui o quanto é importante o acolhimento, tanto do terapeuta quanto também das pessoas, né? Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas sofrem muito com questões emocionais. A gente tem também até histórias que elegeram o mês de setembro sobre o Setembro Amarelo, que chama mais atenção, mas a gente não pode esquecer que as questões emocionais elas acontecem durante todos os dias do ano, né, com diversas pessoas, com diversas situações diferentes. E aí eu queria que você comentasse da importância do acolher o outro, né, e como que você faz esse primeiro acolhimento quando você recebe aí um cliente. Sidney, o acolhimento, ele é importante em todos os viés de nossas vidas. Porque você observe que quando você chega em um determinado local, que você é acolhido, que você se sente em casa, só não pode esquecer que não está, né? Mas que você se sente em casa, você percebe que você aflora, né? Você aflora. Então, o acolhimento ele é fundamental.
E só reiterando, né, ali na pergunta de César, a gente tem realmente saber acolher o outro na hora certa, no momento certo, e no tempo do outro ou da outra, não no meu tempo. Isso é muito importante. A gente não pode jamais querer fazer com que as coisas sejam empurradas garganta dentro das pessoas. Não. É você esperar o momento certo, a hora certa. Com relação ao meu acolhimento, a primeira coisa que eu faço com que o meu cliente sinta-se é a vontade, né? É ele entender que quem está ali do outro lado é um profissional aonde tem a função de ajudá-lo, né, a ter o seu autoconhecimento, resgatar a sua autoestima e que ele precisa confiar, que ele precisa confiar e que ele precisa realmente se entregar ao momento para que, de fato, ele tenha o resultado esperado. Porque eu sempre digo, o resultado para acontecer não depende de mim, depende muito mais do meu cliente do que de mim mesmo. Então, eu acolho de forma muito tranquila e faço com que as pessoas se sintam em casa, né? Elas se sintam em casa. E eu percebo que vem dando certo. E ainda complementando, né, o raciocínio aqui, Ronaldo, nós todos somos responsáveis uns pelos outros, né? A gente precisa ter essa Sim, percepção de sim, perceber quando o outro está precisando de um apoio, de um acolhimento, né? Até de uma palavra ali. A gente tem essa responsabilidade, é uma responsabilidade que tem que ser compartilhada com todos. E sim, aí também tem aquela questão, né, que a gente já vem discutindo desde o começo da live, né, sobre a questão da terapia. A terapia não é somente quando a pessoa percebe que ela precisa de uma terapia, né? Porque nós vivemos muitas coisas durante o nosso dia. Então, assim, de repente, a pessoa, ela decidiu assim, eu vou fazer uma terapia porque eu ando me sentindo muito cansada, ou eu vou fazer uma terapia porque tem alguma coisa na minha vida que eu preciso superar, ainda não superei. Não necessariamente precisa chegar ao extremo para ela poder fazer uma terapia, certo? certo, certo. É como, Sidney, o que a gente já vem, como você já se colocou, é como a gente vem falando, né, desde o início. As pessoas acreditam que fazer terapia é só quando está ali no fundo do poço. Mas todos nós, de A a Z, tem necessidade de fazer terapia. Por quê? Porque você, ao longo da sua vida, você vai trazendo alguns sintomas, ou melhor, durante a sua vida, você vai vivendo algumas situações que naquele momento ali te trouxe um certo desgosto, né? Te trouxe um certo desconforto da situação que você viveu. Porém, existe um fator. Embora eu me sinta que eu me livrei daquilo, mas está ali no meu inconsciente. Porque o inconsciente, ele resiste a tudo. Até o que a gente não vê, ele resista. Há exemplo de que muitas vezes eu estou atendendo, fazendo um reprocessamento do cliente, e ele diz, assim, principalmente naquela fase ali dos 0 aos 10 anos, ele olha e diz, olha, eu estou sentindo tal desconforto físico, mas eu não lembro por quê. Ela não lembra, mas o inconsciente lembra. E no momento que o inconsciente começa a reprocessar, ele vai trazendo aquilo ali. Então, quando você busca um profissional, você faz uma terapia, você consegue, né, tirar, ou melhor, eliminar aquilo ali da sua vida, e isso vai te trazendo mais conforto. Porque é uma coisa pequena aqui, uma ali, outra ali, e aí você vai emendando, aquilo vai crescendo. O que é justamente a depressão? Pressão, né? Impacto de acúmulo de pressão. Chega um ponto que o cérebro não aguenta e você começa a ter reações adversas. Mas todos nós, independente de quem seja, precisa fazer terapia de A a Z. Então, Principalmente nessa linha de reprocessamento, é bom porque você não lembra, mas o teu inconsciente ele vai trazer. maravilha.
Estamos chegando a uma hora de live, né? Tem uma pergunta a fazer a Ronaldo, Sidney? Eu tenho várias perguntas, aí o Ronaldo vai voltar outra vez aqui para a gente fazer outras lives, né? Estou à E eu só queria mesmo disposição. que ele só deixasse, pegasse um pouco dessa minha fala, né, sobre a cooperação, né, de todos em relação à questão da saúde mental, até porque a gente vive tempos muito difíceis, né? Então, e a gente precisa prestar bastante atenção aos sinais mesmo que as pessoas dão, né? Porque todos os dias as pessoas dão sinais, né? De Sim. alguma coisa. É, a sua pergunta, você quer saber no sentido da questão da gente estar atento para o outro. Isso? Isso. Bom, Sidney, a pessoa, né, ou seja, né, todos nós somos responsáveis um pelos outros. Não estou dizendo que nós somos responsáveis pelos problemas dos outros, não. O que eu quero Certo. dizer é que nós somos responsáveis um pelos outros, independente de quem seja. Então, se nós estamos convivendo com pessoas ou não, e a gente percebe que aquela pessoa tem algo ali que não está se encaixando, é importante que a gente, de forma sorrateira, né, de forma assim muito minuciosa, procure a se conectar com essa pessoa e ver ali o que é que a gente pode estar contribuindo para que ela tenha o despertar do que está vivendo. Porque muitas vezes, Sidney, quem está dentro do problema não consegue ver mais do que nós que estamos fora. Então, a gente precisa assim, ter a empatia, né? Ter a empatia e ter esse cuidado. E assim, quando você faz algo por alguém, até às vezes a gente pensa que a gente fica, que o outro está feliz. Ao contrário, nós ficamos mais felizes de que a pessoa que você teve essa atenção. Por quê? Porque não existe coisa melhor no mundo de que você ter a oportunidade de ser um degrau para que o outro suba, né? Não no sentido de superioridade, estou dizendo no sentido de acessibilidade, de acolhimento. Isso é muito importante. E você percebe, Jesus Cristo, ele não fez ninguém para viver sozinho, né? E o que é que ele diz nos seus evangelhos? Eu envio 2 a 2, né? Eu envio 2 a 2. Ele não envia um sozinho. Porque quando você está com dois, você divide medo, você divide alegria, você divide o alegria, você faz tudo é dividido. E isso te dá um certo equilíbrio. Então, é muito importante de que nós pare de olhar para o nosso umbigo e comece a entender que ao nosso redor tem outros umbigos também que precisam ser olhados. Muito bem. Obrigado, Ronaldo. Obrigado. Estamos Eu chegando é ao que fim da agradeço. Oi? live. Quero agradecer a todos que participaram, aqueles que vão assistir. Para fazer terapia, eu penso dessa forma, não precisa você estar precisando. Sempre é Com bom você certeza. fazer uma terapia para você se entender melhor, entender também o próximo e ajudar também o próximo. Obrigado. Vou deixar meus agradecimentos finais para Sidney e depois para Ronaldo. Por favor, Ronaldo, quem quiser procurar Ronaldo, quem quiser procurar, o que precise, né? Informações, por favor, deixe sua arroba. E Sidney, as pessoas que quiserem também visitar o J6, como é que a gente faz? Bom, para as pessoas que querem conhecer um pouco mais do nosso trabalho do J6 Live, acesse nas redes sociais @J6 Live, no YouTube também, no Instagram, TikTok, Kawaii, Spotify e o nosso site que é o j6live.com.br. Quero agradecer de antemão o Ronaldo e você, César, e a todos aí que participaram aí da nossa live aí, nossa conexão. Ronaldo? Eu primeiro quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. Quero assim agradecer ao J6 Live, na pessoa de César e de Sidney. E depois eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram e dizer
que eu não sou o filme, mas ainda estou aqui, né? Então, o meu é @Ronaldo Salomão de Campos. Precisando, eu estarei sempre à disposição. Ó, tem uma pessoa, José, botou aí, ó, @ronaldo.salomão.1. Como é que a pessoa deve procurar? É, Pode, do jeito que pode ela ser, colocou aí, ronaldo.salomão.1, é esse? pode ser também. Pode. Pode ser também? Ah, É então porque tá eu bom. falo direto, mas quando você volta aí, vai direto. Jane, muito obrigado, viu? É, antes de finalizar a live, Sidney, todo sábado está fazendo uma live, né, Sidney, aí direto de Guarulhos, abordando a pessoa. A live é transmitida pelo YouTube do J6. De hoje a 8, Sidney, já tem um entrevistado, já tem um tema. O que você pode aí também informar para as pessoas nesse momento? A gente faz o J6 Live, são 2 edições por mês, são 2 sábados por mês e fica disponível depois nas nossas plataformas. Nós teremos aí no dia 8 de novembro agora sobre conexões, né? Então nós vamos entrevistar a Kalila, que é uma idealizadora do site idivorciei.com.br, e ela criou, né, esse site e um grupo de conexões de pessoas que são divorciadas para fazer conexões e tratar também de amizades, e aí vai. Só um spoilerzinho só. Então, para se manter informado, procure o J6. E caso você precise ou não precise, quer se conhecer mais, por favor, procure o terapeuta Ronaldo Campos. E a todos, ó, Obrigado. saúde. Sidney não está sem ela hoje, Ronaldo não tem, mas a gente vai arranjar uma para Ronaldo, né, Ronaldo, para fazer aquele marketing da Beleza, terapia. beleza. Saúde para todos nós, tá? Ok, Um mais uma vez, abraço. muito obrigado. Obrigado a vocês e obrigado a todos e todas aí que se fizeram presente a esse momento. Ó, tem um PNV aí, antes de finalizar, tá dizendo a gente faz só live aqui no Instagram. No Instagram. Não, o Sidney acabou de formar. No YouTube também fazemos lives, né? Isso mesmo, Sidney? Spotify, isso, vamos começar a fazer live também no TikTok. Então é só você procurar no Google J numeral 6 live que você vai encontrar o J6. A informação sempre com credibilidade e empatia, principalmente com as pessoas. Não é isso? Um abração. É isso aí. Ótimo sábado a todos, ótimo final de semana e sempre é bom cuidar da nossa saúde mental. Um abraço. Um Abraço também, abraço. obrigado a todos e todas aí, em especial Sidney e César.